Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon e este é o de Bacon Terrores. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sei que dia é hoje, mas eu estou gravando dia 30, tenho apenas 3 vídeos adiantados, a minha meta era ter 10, então bom dia. Mas sem enrolações, vamos aos relatos. Hoje teremos um especial sobre acampamentos que se passa no Brasil, o que eu estou achando muito legal, porque a gente só vê essas coisas de acampamento na gringa. E achei muito engraçado a gente ter recebido, 3 relatos sobre acampamento. Só podia ser obra do destino pra fazer um especial. E lembrando também que, naturalmente, nós temos vídeos diários no TikTok. Dito tudo isso, que você pode estar me ouvindo no Spotify, que você já pode deixar o seu like e se inscrever no início do vídeo, eu vou começar a ler aqui, porque senão depois vocês também já falam que eu enrolo demais, e vocês estão certos. O primeiro relato se chama Um Acampamento Divertido que talvez tenha sido visitado por um ser do nosso folclore que foi chamado. Oi, Yas, primeiro gostaria de dizer que eu amo seus vídeos, não precisa mudar os nomes do relato. Se for citar algum, não temos. Quem estava no acampamento, problema nenhum com isso. Meu nome é Graziele e ano passado eu fui acampar com minha prima e a família da namorada dela. Não era bem um acampamento, na verdade. Eles tinham alugado algumas casinhas daquela bem rústicas, que é pra quem gosta dessa coisa de mato, sabe? O objetivo, na verdade, era o padrasto da namorada da minha prima pescar, o que ele fez. E eu, inclusive, que não gosto muito de peixe, comi nesse dia, pois estava tão bem recheado e temperado que nem senti o gosto de peixe. Eu, minha prima e a namorada dela chegamos lá pelas 4 da tarde. A mãe, a filha e o padrasto da Ali, namorada da minha prima, já estavam lá. Foi uma tarde incrível. Até me enfiaram pra dar uma volta de bote no rio e eu morro de medo de água, mas foi bem divertido. O relato começa quando o irmão da namorada da... Calma. O relato começa quando o irmão da namorada da minha irmã chega junto com a esposa. Yas, eu tenho um trauma de criança que todos ao meu redor sabem. Vou dar dicas aqui e você vai entender, mas por favor, não fale o nome. Eu entro em pânico só de ouvir. Eu assisti o sítio do Pica-Pau Amarelo e tinha muito medo daquele que usa uma touca vermelha, sabe? Tá, não vou falar o nome, mas eu entendi. Uma vez eu até pensei, na minha inocência de criança, em escrever pra Globo pedindo pra pararem de passar o desenho, porque eu tinha muito medo. Acontece que o irmão da Ali, que chegou umas 10 da noite, fez uma brincadeira e chamou este ser do nosso folclore e a esposa dele, que é religiosa, já brigou e falou que com essas coisas não se brincam. Eu já fiquei com o chu na mão nessa hora, mas relevei, já que todos estávamos bebendo e íamos dormir nas barracas ali na área da casa mesmo, não na grama, um pouco mais longe, onde fizemos uma fogueira. Eu, minha prima Larissa e a namorada dela, a Alessandra, ficamos conversando próximos da fogueira, longe da casa, até umas 2 horas da manhã. Voltamos porque já estava ficando frio, mas continuamos conversando quando chegamos na casa. Yas, vou tentar explicar como aconteceu, mas também vou mandar fotos, pra você entender melhor. Essa área da cozinha e onde armamos a barraca era aberta. Podíamos ver uma floresta, um lago pequeno, tudo, e não tinha paredes. A única parede foi onde armamos as nossas barracas. Estávamos as 3 viradas de costas para uma churrasqueira e também para a floresta quando a Alessandra falou: "Gente, vocês estão escutando isso?" E aí a gente se olhou e entendeu o que ela quis dizer. Não tinha nada pra escutar. Tava tudo silencioso e nem barulho de grilo tinha mais. Eu e minha prima ficamos tensas, mas a Ali não, já que ela era bem cética. Só um adendo. Elas sempre vão acampar e tem bastante histórias também, pede pra elas me mandarem. Voltando para o meu relato, a minha prima fez um comentário que eu me recuso a falar em voz alta ou até mesmo a escrever. Eu juro, na mesma hora, a churrasqueira que já tinha apagado acendeu e fez um barulho, ao mesmo tempo em que algo pareceu cair de uma das árvores atrás de nós, ou como se tivesse algo sido jogado uma pedra. Foi quase uma cena de filme de terror. Nós 3 viramos ao mesmo tempo e o silêncio perturbador ainda continuava. A namorada da minha prima repetiu a frase e nada aconteceu. Aí ela pediu pra minha prima repetir e aconteceu a mesma coisa, e dessa vez nós 3 vimos a churrasqueira acender, fazer um barulho e depois apagar de novo. E sim, o barulho de algo que parecia ter caído das árvores ou ter sido jogado aconteceu de novo. Como eu disse, a Ali é bem cética e queria testar uma terceira vez. Mas eu e a minha prima, nós somos muito medrosas e eu praticamente implorei pra ela não repetir, porque eu me lembrava muito bem da hora em que o irmão da Alessandra chamou este ser do folclore brasileiro. Resumo, nós colocamos nossas barracas uma de frente pra outra e cobrimos com uma lona que eu tinha levado, até porque, quando armei as barracas, ela estava de frente justamente para a floresta. Fomos dormir e eu tomei meus remédios de dormir e fiquei rezando pra pegar no sono logo, e graças a Deus eu consegui. Nem me atrevi a abrir os olhos enquanto tentava dormir. Bem, não sei se realmente esse ser apareceu ali porque ele foi chamado ou por outra coisa. Mas se tivesse acontecido só uma vez, beleza. Mas 2 vezes e justamente quando só minha prima repetiu a frase, não sei por que aquilo, mas assustador. Gosto de acampar, mas não me atrevi a ir mais depois dessa. Segue algumas fotos do dia das protagonistas da história. Um beijo e te adoro. PS, a barraca camuflada é a minha e é ali atrás dela que estávamos conversando, olhando para as árvores da frente quando notamos o silêncio. Em primeiro lugar, todas lindíssimas. Não vou mostrar aqui pra vocês, gente, porque eu tenho ciúme das minhas seguidoras, tá legal? Não vou mostrar, mas achei lindas. E nossa, imagina, você tá
ainda mais aparecer um ser que você tem medo. Eu não teria conseguido dormir. Eu já tive muito trauma de joaninha. Hoje em dia eu não tenho mais, então eu posso falar, porque antigamente só de ver um emoji eu ficava com medo. Fui superando, mas era do tipo, se tivesse uma no meu quarto, eu não dormia lá, tipo, por uma semana. Eu já cheguei a dormir na sala de tanto medo, porque eu realmente tive um trauma e eu associei esse trauma à joaninha. Então, assim, eu entendo como é você ter um trauma de você não conseguir ouvir, de você não conseguir olhar. Então você foi muito corajosa de ter dormido. Eu não vou falar o nome aqui, gente, no vídeo, por questão de respeito a ela, porque eu entendo isso. Mas se alguém aí comentar nos comentários porque alguma outra pessoa não entendeu, compreensível. E assim, o próximo relato, eu tô de cara. Basicamente o nome é: chamei por Satanás durante o acampamento da igreja e ele veio me visitar. Hoje nós estamos com um dia bem leve, nada pesado, graças a Deus. Oi, Yas, tudo bem? Então, eu tinha uns 12 anos quando isso aconteceu. Era um acampamento da igreja, mas não pense em barracas, fogueiras e essas coisas. Na verdade, era uma chácara enorme, cheia de árvores e uns caminhos de terra que davam a sensação de isolamento. Naquele terreno tinham 3 casas grandes, todas adaptadas para receber grupos. Cada casa tinha vários quartos, beliches e até umas salas que usavam para atividades religiosas. O clima, no começo, era leve, porque a gente estava entre amigas da igreja. Mas aquela viagem marcou minha vida de um jeito que até hoje eu tenho medo de lembrar. No segundo dia do acampamento, depois do café da manhã, chamaram a gente para um momento de oração na sala principal da casa onde ficávamos. Aquele espaço ele era grande, com teto de madeira e janelas altas que deixavam a luz entrar de um jeito meio estranho, porque ele refletia nas paredes brancas e dava um ar bem pesado. Lembro que um dos monitores ele estava falando sobre como Deus é poderoso, que nada pode se comparar a ele, e que mesmo quando sentimos medo, precisamos lembrar da força que ele tem. Era tudo muito bonito, mas do nada, uma das meninas do grupo interrompeu. O nome dela era Camila, e você pode falar os nomes que eu vou estar mostrando aqui porque todos já estão trocados. Ela disse meio tímida: eu tenho medo de Satanás. Assim, do nada. Quando ela falou, todo mundo ficou quieto. O silêncio que caiu foi tão pesado que parecia que até os passarinhos lá fora pararam. Eu nunca tinha visto aquele tipo de reação. Era como se a palavra tivesse sido tão proibida, tão pesada de ser dita em voz alta, que eu não sei. Até os adultos se entreolharam, ninguém respondeu nada, ninguém corrigiu ou confortou, foi só silêncio. Eu, com 12 anos, com uma coragem que na verdade eu não tinha, soltei em voz alta: eu não tenho medo. Satanás pode aparecer na minha frente que eu não vou me assustar. Deus é mais forte. Eu falei isso com uma convicção, mas no fundo eu não tinha noção do peso do que eu tinha acabado de dizer. Os outros, eles ficaram olhando pra mim com uma cara estranha e eu vi uma das líderes franzir a testa, como se tivesse ficado desconfortável. Mas ninguém falou nada e a vida seguiu. O dia foi normal depois disso. Teve gincana, louvor, brincadeiras, almoço coletivo. Parecia que todo mundo tinha esquecido do que eu falei, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Não de uma forma ruim, mas como se eu tivesse provado alguma coisa. Como se tivesse mostrado que eu tinha fé. Só que durante a noite, a coisa ela mudou completamente. Depois do jantar, fomos pro culto principal do dia. Era ao ar livre, em frente à casa maior, onde tinha uma espécie de corredor improvisado. Não sei, ela escreveu errado. Estava escuro, mas tinham colocado algumas lâmpadas penduradas em fios que iluminavam o espaço de um jeito fraco, deixando várias sombras no chão e nas paredes da casa. Cantamos, oramos e parecia tudo bem, mas quando acabou e fomos dormir, eu comecei a sentir um peso estranho no ar. No meu quarto haviam mais 6 meninas. Era um espaço apertado, com 3 beliches e todo mundo deitou cedo porque a programação do dia seguinte começava cedo também. As outras elas foram pegando no sono rápido, mas eu fiquei acordada, rolando de um lado pro outro, pensando na frase que eu tinha dito mais cedo. E foi aí que eu ouvi. Era uma voz grossa e arrastada, não era humana, e ela ecoou dentro do quarto, mas não parecia vir de nenhuma das meninas. Era como se estivesse do lado da minha cama, bem perto do meu ouvido. E a voz disse: você me chamou e eu vim. Eu congelei e o meu corpo inteiro travou e eu sabia que nenhuma das meninas podia ter feito aquilo porque todas estavam dormindo e tinham vozes de meninas. A respiração delas era lenta e tranquila, mas aquela voz não tinha nada de humano. Era como se ela tivesse vindo do chão, como se fosse mais pesada que o ar, como se tivesse vindo do próprio inferno. Eu não vi nada, mas a sensação da presença era esmagadora. Eu comecei a chorar baixinho, tentando não fazer barulho. Fechei os olhos com força e comecei a rezar o Pai Nosso. Só que a voz, ela riu. Uma risada baixa, grave, que parecia vibrar dentro da minha cabeça. Quanto mais eu rezava, mais a risada se espalhava. Eu tremia tanto que os meus dentes batiam. Então a voz falou de novo: você disse que não tinha medo, mas eu vejo o seu medo agora. E essas palavras, elas me destruíram. Era como se alguém tivesse aberto a minha alma e exposto o que eu realmente sentia. Eu queria gritar, acordar as outras meninas, mas eu não conseguia.
O peso daquela presença era tão grande que parecia que se eu abrisse a minha boca, algo iria me sufocar. Eu continuei rezando e implorando para Deus me ajudar, e depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a risada foi ficando distante até sumir. Não houve portas batendo, nem passos, nem nada, só o silêncio. Mas o silêncio daquela vez não era normal. Era um silêncio cheio. Era como se ele ainda estivesse me observando. Passei o resto da noite acordada, enrolada no cobertor, com o rosto molhado de lágrimas. Quando amanheceu, as meninas começaram a se levantar, rindo, conversando e sem nenhuma ideia do que tinha acontecido. Eu fiquei quieta e não contei nada. Tinha medo de que ninguém acreditasse, ou pior, que se eu falasse de novo, a voz voltasse. No último dia do acampamento, uma das líderes fez uma oração coletiva antes da gente ir embora. Ela disse então algo que me marcou. Palavras têm poder, nunca se esqueçam disso. Às vezes, quando achamos que estávamos só demonstrando fé, podemos estar abrindo portas que não entendemos. Eu não sei se ela disse aquilo por causa do que ela ouviu eu falar ou se foi só uma coincidência, mas pra mim foi um recado dado. Voltei pra casa carregando aquilo comigo. E até hoje, quando eu lembro da voz dizendo, você me chamou e eu vim, eu sinto meu corpo arrepiar. Não sei explicar, não sei se foi um teste, uma ilusão ou se eu realmente atraí algo que não deveria. Mas eu aprendi da pior maneira que certas coisas não devem ser desafiadas. Cara, antes de ir pro próximo relato, eu vou contar uma coisa rapidinho aqui que aconteceu comigo, que mostra que isso é muito verdade. Porque quando eu sempre fui muito fascinada pelo oculto, eu até posso fazer um vídeo falando sobre o momento, o motivo do qual eu ser tão obcecada, não é a palavra certa, porque eu não sou obcecada, mas porque eu tô tão sempre dentro disso desde sempre. E eu lembro que uma vez, quando eu tinha uns 13 anos, eu queria muito ver um fantasma. Era como se eu precisasse saber que o outro lado, o outro mundo, ele realmente existe, que existe algo além da vida, além da terra, além de tudo isso. Queria ter uma comprovação de que isso realmente existia. E nesse dia, inclusive, foi quando um amigo meu partiu, teve um velório, e eu lembro que na hora de enterrar, eu tava lá, eu fui pra um canto mais isolado, eu falei, se tiver alguma coisa aqui, me segue até em casa e se mostra pra mim. E na hora, gente, eu não senti medo, eu me senti muito corajosa, como eu sempre brinco, eu me senti o próprio Jim Winchester. Mas quando eu cheguei em casa, nada aconteceu, fui dormir. Uma hora eu acordei pra tomar água e eu vi a figura ali, parada, eu olhei, a coisa olhou pra mim, deu um sorrisinho, eu fui correndo deitar com a minha avó na cama dela. Naquele momento eu soube que eu sou sim medrosa, que não importa o quanto eu finja, sempre provavelmente serei um pouco medrosa, um pouco cagona, mas também aprendi que você não chama porque atrai, você não desafia porque atrai. Vocês já não viram que nos filmes as coisas... se você tem força, não sei o que, não sei o que lá. Gente, até padre exorcista fala. Não se desafia nada sozinho e, se possível, você não desafia. Deixa isso pra quem entende. Porque até quem entende se lasca. Dito isso, vamos pro terceiro relato, que ele não tem nome. Eu sempre quis acampar. Desde pequena, eu enchi o saco dos meus pais dizendo que eu queria dormir numa barraca, usar lanterna e sentir aquele friozinho de aventura. Os meus pais, eles nunca tiveram condição ou tempo de me levar num acampamento de verdade. Mas quando eu tinha uns 9 anos, eles decidiram improvisar um pra mim no quintal dos fundos da nossa casa. Era um quintal enorme, quase que um terreno, cheio de árvores no fundo e um muro alto que deixava tudo muito escuro durante a noite. Nesse dia estavam os meus pais, os meus irmãos, os meus tios e os meus primos. Eles acharam que seria divertido todo mundo participar da brincadeira, então montamos umas 4 barracas grandes, bem juntas, e espalharam colchões infláveis, cobertores e travesseiros. Eu nunca tinha ficado tão animado. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e os cachorros da família, 2 vira-latas bem barulhentos, ficaram presos cada um numa barraca para não ficarem soltos no meio da bagunça. Então era uma barraca para uma família, uma barraca para outra e uma barraca para cada cachorro. Eu achei genial, é algo que a gente faria muito aqui em casa. Quando escureceu, cada um pegou uma lanterna e começou a brincar, a contar histórias e fazer sombras na parede da barraca. Era bem aquele clima leve de criança brincando. Mas, em algum momento, eu comecei a perceber algo estranho. Toda vez que eu passava a lanterna pelo tecido da barraca, via formas que não batiam com as sombras das pessoas que estavam lá dentro. Eram figuras alongadas, como se estivessem do lado de fora, muito próximas do tecido, mas quando eu apagava a lanterna e olhava pra fora, não havia nada. No começo eu achei que fosse apenas a minha imaginação, mas as formas elas continuavam aparecendo. Algumas pareciam braços, outras rostos, mas tudo ali estava muito distorcido, como se fosse um reflexo mal feito. Aí, do nada, eu ouvi uma voz. Baixa, rouca, como se estivesse sussurrando atrás de mim, bem perto do ouvido. Eu vou te pegar e ninguém vai conseguir te achar. Na hora, o meu corpo inteiro gelou. Eu olhei em volta, mas todo mundo estava rindo, brincando e mexendo nas lanternas. Eu não queria assustar ninguém, então eu não falei nada. Corri pro canto onde os meus pais e os meus irmãos estavam e me enfiei entre eles e abracei forte. Comecei a chorar baixinho, mordendo o cobertor para não fazer barulho.
Eu tinha medo de acordar todo mundo e que essa coisa do lado de fora ficasse irritada. O tempo ele passou devagar e eu já estava quase dormindo quando eu ouvi o barulho de um zíper sendo aberto. Pensei imediatamente que era a criatura entrando para pegar alguém. E eu fiquei imóvel, segurando a respiração, quando eu ouvi a voz do meu primo mais novo, o Lucas, chamando bem baixinho. Tio? Tia? E ele parecia assustado. Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o silêncio. Todo mundo se levantou meio que ao mesmo tempo. Os meus pais, meus tios, todo mundo saiu correndo das barracas. Eu fiquei paralisado, mas eu consegui ver pela fresta do tecido a cena mais estranha da minha vida. O Lucas estava sendo arrastado pelo quintal, muito rápido, como se tivesse alguma coisa invisível agarrando os tornozelos dele. Os cachorros começaram a latir desesperados e tentaram se soltar. Os meus pais e os pais do Lucas correram atrás. Parecia uma cena meio impossível, era como se ele estivesse deslizando pelo chão, de barriga para cima, com os braços tentando se segurar na terra. As pernas dele, elas estavam esticadas, sendo puxadas com força, e todo mundo gritava, tentava correr atrás, mas aquilo era muito rápido. Eles só conseguiram alcançar o menino quando ele chegou bem perto do portão do quintal que dava pra rua. Conseguiram agarrar ele pelas mãos e puxar de volta. Eu não vi o que estava arrastando, juro, não tinha nada ali. Era só o Lucas sendo puxado por uma força que não dava pra ver. Mas dava pra sentir que tinha alguma coisa errada, porque o ar tava pesado, tava gelado, e os cachorros eles latiam como se tivessem visto um monstro. Quando finalmente puxaram ele de volta, ele estava chorando, tremendo, e nos tornozelos dele ficaram marcas roxas e profundas, como se alguém tivesse segurado com muita força, mas não tinha ninguém, não tinha nada, aquilo não parecia humano, e também não parecia nada do que eu já ouvi falar. Depois disso, todo mundo entrou pra dentro da casa. Os adultos ficaram conversando em voz baixas, trancaram as portas e as janelas e ninguém dormiu mais naquela noite. No dia seguinte, os meus tios, os meus pais, todo mundo fez um acordo. Nunca mais falar sobre o que aconteceu. Nunca. Nem pras crianças e nem pra ninguém. Eu cresci com essa memória gravada na minha cabeça. Nunca esqueci a sensação da voz dizendo que iria me pegar e ninguém ia me achar. Nunca esqueci de ver o meu primo sendo arrastado por algo que não estava lá, e às vezes eu ainda sonho com isso, e até hoje, cada vez que ouço um zíper de barracas abrindo no escuro, eu sinto o mesmo arrepio daquela noite do quintal. PS, os nomes que eu coloquei, não sei se eu coloquei mais de um e eu estou com preguiça de ler, já foram trocados. Esse relato foi o relato que inclusive me convenceu a nunca fazer um acampamento com a minha filha. Eu sei que vai ter alguém falando, oh meu Deus, eu não acredito que a Yas tem filho. Eu tenho, gente, inclusive quero muito mais, eu sou apaixonada por ser mãe. Quando eu contei isso no TikTok, eu acho que foi o maior choque da vida de algumas pessoas eu ser casada, que eu tô sempre com a aliança, mas o pessoal sempre fica muito em choque quando descobrem que eu sou casada e quando descobrem que eu tenho filha. Mas eu imagino o terror dos pais nisso, dos pais, dos tios, das crianças, muito terror, que a gente sempre vai ter medo do desconhecido. Mas quando você é pai, quando você é mãe, o terror que você sente não é por você, é por alguém. E eu acho que esse terror que a gente sente por alguém é bem mais doloroso, é bem mais pesado, porque vem a sensação de impotência, a sensação de um amor gigante. Não vou saber explicar pra vocês. Nossa, imagina você tá na tua... E depois você continuar morando nessa casa, depois você continuar indo no quintal em que a outra criatura tentou arrastar teu primo, sabe? Porque não é só aquela noite, é a memória que fica depois. A pessoa que mandou o relato não comentou se eles mudaram de casa depois, mas eu acho algo muito provável, porque como que você vai conseguir continuar nessa casa? Eu ficaria sempre, será que veio dessa casa essa criatura? Ou será, o que chamou, o que trouxe? Nossa, acho que eu já tinha ido uns 30 tipos de padre, frei, brezendeira, pastor, todo quanto é canto. Já tinha ido, nossa, tudo quanto é tipo de terreiro, feito alguma coisa pra tentar entender e garantir que tava todo mundo seguro. Não sei vocês, eu sou esse tipo de pessoa. Eu vou sempre até o fim com essa questão de segurança, porque eu tenho muito medo, porque eu acredito muito nessas coisas, assim, real. Não se esqueça de curtir o vídeo se você ainda não curtiu, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. O link do podcast, do meu TikTok e do meu Instagram vão estar aqui na descrição. E pra me mandar o relato de vocês pode ser pelo e-mail que tá aqui na descrição também. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.